As demonstrações por indução são fáceis de serem feitas. O problema é o seguinte: nós temos uma fórmula que nós queremos mostrar que ela é verdadeira para todo número natural n. Eu vou chamar essa minha fórmula de P de n. P de n pode ser, por exemplo, não? O resultado que diz que a soma dos n primeiros números naturais é igual a n mais 1 sobre 2. Eu quero mostrar que esse resultado é verdadeiro para qualquer número natural n. Então, o princípio da indução me diz o seguinte: se eu conseguir provar que P de 1 é verdadeiro, ou seja, se eu conseguir provar, primeiramente, que a fórmula é verdadeira para n igual a 1, e se, em segundo lugar, eu conseguir provar que a validez dessa fórmula é hereditária, ou seja, toda vez que ela é verdadeira para um certo valor de n, ela é verdadeira também para o valor seguinte, para o n mais 1. Ou seja, se eu conseguir provar que a validez de P de n implica a validez de P de n mais 1. Então, se eu conseguir provar essas duas coisas, eu posso garantir que P de n é verdadeiro para qualquer natural n. Isso é meio intuitivo, né? Por que ela é verdadeira para cada natural n? Para n igual a 1, ela é verdadeira por causa dessa primeira parte. Agora, pela segunda parte, ela é verdadeira para n igual a 1, ela é automaticamente verdadeira para n igual a 2, né? Quer dizer, se o P de 1 é verdade, então o P de 2 também é. O P de 2 sendo verdade, novamente pela segunda parte, se o P de 2 é verdade, o P de 3 também é. E assim vai, ela é verdadeira sempre, né? Essas demonstrações por indução, tradicionalmente a gente associa a uma carreira de dominós, peças de dominós colocadas aqui em pé. E colocadas de tal maneira que elas sejam suficientemente perto uma da outra, para que toda vez que uma peça for derrubada, ela derrube a peça seguinte. Se a gente derrubar a primeira peça, o que acontece então? Todas as peças são derrubadas, certo? É exatamente o que acontece aqui, ó. Se a primeira peça é derrubada, se elas são juntas o suficiente para que toda vez que uma peça é derrubada, a seguinte também seja, então todas as peças acabam sendo derrubadas. Quem estiver interessado em uma demonstração mais formal desse princípio, ele é consequência do axioma da indução, né? Do último axioma visto na aula do Elon. Porque pense no conjunto dos números naturais n para os quais P de n é verdadeiro. Aqui está dito que esse conjunto dos naturais n para os quais P de n é verdadeiro contém um 1. E aqui está dito, se ele contém um dado natural n, ele contém também o sucessor. Mas então, pelo axioma da indução do Elon, axioma da indução do Peano, né? Todo conjunto que contém o 1 e contendo um natural contém o sucessor, ele acaba contendo todos os números naturais. Portanto, o conjunto dos números naturais n para os quais a fórmula é verdadeira é o conjunto de todos os naturais, ou seja, a fórmula é verdadeira sempre. Nós vamos começar os nossos exemplos por esse exemplo simplérrimo aqui. Eu vou provar que a soma dos n primeiros números naturais, a soma 1 mais 2 mais 3 mais n, é igual a n mais 1 sobre 2. Eu vou provar isso daqui por indução.
Toda demonstração por indução faz-se em duas partes. Primeira parte, vou mostrar que P de 1 é verdadeiro, ou seja, vou mostrar que a fórmula é verdadeira para n igual a 1. Para n igual a 1, a fórmula é, para n igual a 1, essa nossa soma aqui tem apenas uma parcela que é o 1, né? E o lado de cá, 1, que multiplica 1 mais 1 sobre 2. 1 mais 1 é 2, 1 vezes 2 é 2, sobre 2 dá 1, isso aí realmente é igual a 1. A fórmula vale realmente para n igual a 1. Já conseguimos fazer 50% da demonstração sem grande esforço. Aliás, as demonstrações por indução são populares, porque são fáceis de serem feitas. Essa primeira parte, então, não é uma demonstração, é uma verificação, né? Qualquer desses livros didáticos, né, é capaz de fazer isso sem cometer erros. Nossos livros didáticos, eles não provam mais nada, né? A matemática deles não tem mais demonstrações. Tem, no máximo, observações, né? Constatações. Isso é apenas uma constatação. Segunda parte. Na segunda parte, nós supomos que a fórmula vale para um certo valor de n, que P de n é verdadeiro, ou seja, nossa hipótese é que a fórmula vale para um certo valor de n. E nós vamos tentar mostrar a partir daí, ou seja, é nossa tese, que a fórmula valerá também necessariamente para o sucessor de n, para o n mais 1. Como fica essa fórmula aqui para n mais 1? Essa soma, em vez de parar no n, vai parar no n mais 1, né? E o lado direito, em vez de ser n mais 1 sobre 2, será n mais 1 vezes n mais 1, que é n mais 2, sobre 2. O objetivo da demonstração, evidentemente, é partindo da hipótese chegar à tese. Agora nós vamos precisar conectar alguns neurôniozinhos aí para descobrir o que fazer para, partindo da hipótese, chegar à tese. A grande popularidade das demonstrações por indução vem do fato que essa segunda parte também é, em geral, bastante simples, porque hipótese e tese são coisas muito parecidas. E são sempre coisas muito parecidas. Afinal de contas, hipótese e tese vieram do mesmo lugar, né? A hipótese fazendo n igual a n e tese fazendo n igual a n mais 1. Elas são sempre muito parecidas, de modo que não é preciso ser um gênio para descobrir o que fazer com a hipótese para chegar à tese. O que vocês sugerem que eu faça com essa hipótese aqui para atingir a tese? Olhe bem para a hipótese, olhe bem para a tese. O que fazer com isso para chegar a isto? Some n mais 1 aos dois termos, aos dois membros. Somando n mais 1 aos dois membros, somando n mais 1 aos dois membros, o primeiro membro ficou bonito como um gol do Adriano, não é?
ficou exatamente igual ao primeiro membro da tese. Estamos a caminho. O segundo membro é que ainda não está muito, né, muito bom. De modo que agora eu vou tentar fazer uma mágica aqui nesse segundo membro para ver se eu obtenho o que eu quero, que é n mais 1, n mais 2 sobre 2. Então vamos tentar fazer uma mágica aqui nesse segundo membro. Quem no segundo membro está gritando histericamente? Me bota em evidência, me bota em evidência. N mais 1, né? Vamos atender aos reclamos insistentes do N mais 1 e vamos pô-lo em evidência. Agora uma continha boba, né? Somamos essas frações aqui e obtemos exatamente a nossa tese, né? Esta soma é igual a isto aqui, conforme queríamos demonstrar. Sim? Não? Talvez? Sempre alguns dos nossos alunos reclamam que uma demonstração por indução parece ser uma trapaça, porque você acaba assumindo o que você quer provar. É uma trapaça ou não é uma trapaça? Se não é uma trapaça, como explicar aos nossos alunos que não é uma trapaça? Primeiro, é uma trapaça ou não é uma trapaça? É ou não é? Não é, não é. O que a gente quer provar é que P de N é verdadeiro para todo natural N. Seria uma trapaça se a gente assumisse que isso aqui é verdadeiro para todo natural N. Não é isso que nós assumimos. Nós assumimos que isso daqui é verdadeiro para um certo N. Não é para qualquer um, é para um certo N. E mostramos que se é verdadeiro para um certo N, então é verdadeiro para o seguinte. Nós não assumimos que é verdadeiro para todo N. Nós assumimos que se for verdadeiro para um certo N, então aí será para o seguinte. Isso sozinho não prova, não? Por exemplo, a propriedade N é maior que 10. Essa propriedade é uma propriedade hereditária. Se N é maior que 10, o N mais 1, que é o número que vem depois do N, nos naturais, também é maior que 10, certo? Isso não quer dizer, né, que todo número natural seja maior que 10. Não? É essa segunda propriedade, o fato dela ser hereditária, conjuntamente com o fato que ela é verdadeira para N igual a 1, são essas duas coisas em conjunto que mostram que a fórmula é válida sempre. Certo? Por exemplo, a frase N igual, a proposição N maior que 10. Ela tem a segunda propriedade, certo? Se N é maior que 10, N mais 1 também. Mas ela não é verdadeira para N igual a 1, né? Ela não vale sempre. Ô Morgado, Diga. o que às vezes causa um incômodo ao professor é que ele aceita que a fórmula está aprovada, que está certa,
mas ele não tem a menor ideia de onde ela veio. Como é que alguém adivinhou isso? Bom, essas adivinhações vêm da experimentação, né? Nós vamos daqui a pouco fazer uns problemas onde vocês vão ter oportunidade de conjecturar a fórmula, certo? Eu vou fazer mais uma provazinha por indução das simples. Eu vou provar a chamada desigualdade de Bernoulli. Eu vou provar que eu vou provar o seguinte: se A é um número maior que menos 1, 1 mais A elevado a N é sempre maior ou igual a 1 mais NA. Essa desigualdade é uma desigualdade importante, conhecida com o nome de desigualdade de Bernoulli. Se A é um real maior que menos 1, 1 mais A elevado a N é maior ou igual a 1 mais NA. Provarei por indução. Ele é natural, claro. A é um real maior que menos 1. Vou provar que para todo natural N, 1 mais A elevado a N é maior ou igual a 1 mais NA. Prova por indução em duas partes, né? Primeira parte, vou constatar, né? Constatar é mais adequado, né? Que a fórmula é verdadeira para N igual a 1. Para N igual a 1, a fórmula é 1 mais A elevado a 1 maior ou igual a 1 mais 1A. 1 mais A é maior ou igual a 1 mais A? Não é igual. Então, verdadeiro. Agora a segunda parte. Minha hipótese é que a fórmula vale para um certo N, ou seja, para um certo valor de N, não é qualquer, não tem direito aqui de trocar esse N por N mais 2, por N mais 3, para um certo N, não é para um N qualquer. Para um certo N, 1 mais A elevado a N é maior ou igual a 1 mais NA. E eu vou provar a partir daí que a fórmula é verdadeira para o N seguinte, ou seja, 1 mais A elevado a N mais 1 é maior ou igual a 1 mais N mais 1A. Prova. Parto da hipótese. Agora, conecto meus neurônios. Tico chamando Teco. Conecto meus neurônios para descobrir o que eu vou fazer com essa hipótese para, a partir daí, atingir a tese. Graças a Deus, 2 neurônios bastam, né? O que eu vou fazer com isso aqui para chegar aqui? Multiplico por 1 mais A, certo? Pode multiplicar, isso é desigualdade, hein? Desigualdade a gente pode multiplicar se for por coisas positivas, né? Como A é maior que menos 1, 1 mais A é positivo. Posso multiplicar numa boa. Multiplicando por 1 mais A eu obtenho, né? 1 mais A elevado a N mais 1. E aqui 1 mais NA vezes 1 mais A. Primeiro membro está ótimo, né? Segundo membro é que não está. Bom, alguma coisinha, né? Algum trabalho a gente tem que ter, né? Vamos fazer as contas aqui.
1 mais NA mais A mais NA2, certo? 1 mais NA mais A mais NA2. E aí? Aqui tá quase. Olha, apareceu aqui 1 mais N mais 1A. Deploravelmente, apareceu também uma visita indesejada. Um NA2 aí. Eu adoraria que no lugar desse NA2 fosse 0, não? Bom, se fosse 0, qual é a relação entre o NA2 e o 0? Maior ou igual, né? O A pode ser 0. Maior ou igual. E acabou. Ó, 1 mais A elevado a N mais 1, maior ou igual a 1 mais N mais 1A. Acabou. Quando é que vale a igualdade? Depende. Se o A for 0, vale, não? Se o N for 1, também vale. Se o A for positivo, a igualdade só vale no caso N igual a 1. Mas deixando o A ser 0, a igualdade... Diga. Daria para fazer... Aham. Eu fiquei um pouco perturbado porque eu não percebi o sujeito. Daria para fazer o quê? Mas o quê? Eu poderia ali nessa segunda fileira aí, 1 mais NA mais A mais N ao quadrado, faria uma fatoração por agrupamento e chegaria à conclusão. Chegaria? Chegaria. Bom, a fatoração por agrupamento já está aqui, né? Como é que eu vou transformar isso aqui em 1 mais N mais 1? Faria 1 mais NA mais A que multiplica 1 mais NA. 1 mais NA que multiplica 1 mais A. Sim, volta para cá. Tá. Desculpa. Voltaria, tá. Bom, agora eu vou provar que todas as pessoas estão usando camisas, blusas da mesma cor. Eu vou provar que todos estão usando camisas da mesma cor. Aliás, como eu e Wagner estamos usando camisas amarelas, isso significa que todos aqui estão usando camisas amarelas. De modo que aquela blusa ali que você pensa que é azul é um engano seu, ela é amarela, certo? Eu vou provar que todas as blusas do mundo são amarelas. Das duas, uma.
Primeiro, minha demonstração está correta, e nesse caso vocês vão ter que aceitar que todas as blusas são amarelas. Ou há um erro na minha demonstração, e vocês vão ter que identificar o erro, certo? Bom, eu vou dar uma linguagem mais matemática a esse fato, né, que todas as blusas são amarelas. Eu vou considerar a seguinte proposição, P de N. Se X é um conjunto de N blusas, todos os elementos de X têm a mesma cor. Portanto, aqui, por exemplo, nessa sala, somos o quê? Somos umas 50 pessoas? Mais? Somos 120 pessoas? Então, aqui nós temos 120 blusas, né? Temos um conjunto de 120 blusas. Todos os elementos desse conjunto têm a mesma cor. E como a cor da minha camisa é amarela, né? Todas as 120 camisas aqui são amarelas, certo? De modo que essa camisa aí que o senhor pensa ser branca, né? É, na realidade, amarela. Vou provar isso por indução. Tem gente que está duvidando que eu consigo. Bom, vou provar isso por indução, né? X é um conjunto de N blusas. Vou provar que isso é verdade para todo natural N, né? Vou provar isso por indução. Primeira parte é muito simples, né? Para N igual a 1. Eu até vou me permitir dizer que para N igual a 1 é óbvio, né? Se eu tiver um conjunto com uma única camisa, uma camisa só, todos os elementos do conjunto têm a mesma cor, né? Só tem uma camisa. Então não há camisas de cores diferentes nesse conjunto, pelo fato que o conjunto só tem uma camisa, certo? Então para N igual a 1 é óbvio, né? Ninguém há de duvidar disso, certo? Ou pelo menos ninguém há de duvidar disso agora. Daqui a pouco, quando terminar, aí as pessoas começam a ver chifre em cabeça de burro, começam a achar que tudo está errado. Olha aí, mais um apoio à minha tese. Bom, se não há dúvida na parte 1, o problema vai ser na parte 2, certo? Vou fazer bem devagarinho para que vocês não me acusem de estar los embromando. Estou embromando, evidentemente. Mas não me acusem de estar embromando por agir muito rápido, né? Vou agir em ritmo bem devagar, certo? Eles são egressos da terceira divisão, chegaram à primeira sem ser por méritos próprios, e ficam falando. São egressos da terceira divisão. Estão falando do Botafogo. Minha hipótese é que a propriedade monocromática, bonito, hein? A propriedade monocromática é válida para conjuntos de tamanho n.
E eu vou provar que essa propriedade é válida para conjuntos de tamanho n mais 1. Certo? Então, a minha tese é que essa propriedade da cor única é verdadeira para conjuntos de tamanho n mais 1. Então, eu vou pegar um conjunto de n mais 1 blusas. Eu não sou um Wagner. De modo que eu vou desenhar as blusas por uma bolota. Tá bom? Está aqui um conjunto qualquer com n mais 1 blusas. Eu vou mostrar que todos os elementos aqui têm a mesma cor. Conseguirei? Tá. Conseguirei? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro considerar estas n blusas aqui. Joguei fora a última. Estas n blusas formam um conjunto de n blusas, tá certo? Logo, pela hipótese da indução, elas têm a mesma cor. Vou representar essa cor bom, até aí eu não fiz nada. Eu estou sabendo, a minha hipótese é que para n blusas vale a propriedade da mesma cor. O problema é aquela blusinha a mais ali, né? Como é que eu vou mostrar que essa blusinha a mais tem a mesma cor das anteriores? Eureka! Eu pego agora estas n blusas aqui. Novamente, pela propriedade monocromática, o que acontece com essas n blusas? Tem a mesma cor. Então, estas n têm a mesma cor. Se estas n têm a mesma cor, esta aqui tem a mesma cor dessas. Logo, essa daqui também tem aquela cor das outras. Logo, provei que as n mais 1 blusas têm a mesma cor. Bem, ou isso é verdade, ou a minha prova está correta, isso é verdade. Portanto, a gente está aqui imerso num mar de blusas amarelas, ou algum erro na demonstração. O que vocês acham que acontece? Algum erro na demonstração, né? Onde está o erro? Monocromático ali ficou complicado. Mas uai. Eu descartei uma de um lado, depois eu descartei outra do outro lado, é o N e N, claro que é. Hã? Peraí, calma, como não é? Era um N mais uma. Se eu descarto a última, sobra um N. Se eu pego as N mais uma e descarto a primeira, sobra um N também. Como não é? Claro que é. Não é aí que está o erro. Eu acho que o erro está ali porque você não pode afirmar que N blusas terão a mesma cor, porque N igual a 1 não vai implicar com N igual a 2. Então, qualquer que seja N, está errado isso. Porque uma blusa ter a mesma cor, quer dizer, o conjunto ter um elemento só, não significa que vai ser verdade para um conjunto com duas blusas. Então, a hipótese de indução não pode ser usada para qualquer que seja N. Não, a hipótese de indução pode. Aquela hipótese de todos terem a mesma cor. Eu diria que você descobriu onde é que está o furo, mas você não está revelando de modo adequado qual é o furo. Hã?
Esses elementos não têm a propriedade de serem sucessores. É aí Como que tá o não? erro. N mais 1 não é sucessor de N? Não, mas as camisas não são elementos Não, mas a propriedade fazendo dedução sucessor. sobre as camisas, fazendo dedução sobre o número de camisas. O número de camisas é um número natural. Professor, o senhor tornou N número igual a N quantidade de elementos em si. Antes, na primeira vez que o senhor explicou sobre hipótese de indução, o senhor colocou que não, o N pode ser um número qualquer. Então, N maior do que 10. Não vai valer para N igual a 1. Então, está chamando aí o N, de repente, um número específico de N, qualquer que seja N. Mas eu não vejo o que está errado no que eu fiz aí. Por isso que você falou. Morgado, quando você pega aquele segundo N ali, você está tomando como ponto de partida a segunda blusa. Aí, nesse caso, você provou que para um é válido. Só que um que você está usando nesse segundo caso não é o outro. O Américo está colocando a mesma coisa, basicamente, que foi colocada pela... Como é seu nome? Pela Marcela. Eu diria que eles descobriram onde é que está o furo da demonstração. Mas acho que não estão explicando, né, digamos assim, corretamente o... Professor, eu vou tentar... Estou lembrando da aula do professor Elon, quando ele falou a respeito de universo que a gente trabalha. Não seria porque a gente está contando elementos aí, no caso, na sua explicação, na sua prova. E o fato de estar relacionado com a cor da camisa, ou seja, a sua prova é pelo número de elementos, N mais 1. Né? Mas então o nosso universo, você tem um universo que é cor e outro universo que é número de elementos. E eles não são compatíveis. O universo é número natural. Não. Olha, eu diria que a Marcelo e o Américo foram quem perceberam onde é que está o furo. Morgado. Mas... só complementando, eu estou entendendo o que a Marcelo e o Américo falaram. O que importa é que esse N, que você chamou, o vermelho no caso aí, tirando o primeiro elemento lá, também é N, claro. Mas o que importa é a característica dos elementos. Na verdade, a cor que ele falando está predominando. Mas, quando você botou N, aquele última blusa ali, ela está entrando como amarelo. É claro que ela vai ser N também, mas ela pode ser de outra cor. Né? É claro que N menos 1 é N mais 1 menos 1 dá N. Mas se essa blusa aqui tem que ter a mesma cor que essa, tem que ser amarelo. Não. O erro é muito prosaico, gente. É um erro básico de demonstrações para enganar o otário É o erro básico de demonstração para enganar o otário em geometria. Como é que você engana o otário em geometria? Se fosse geometria, vocês tinham se tocado logo. Como é que se engana o otário em geometria? Como é que se prova um absurdo em geometria? Como é que se faz a demonstração para enganar uma trouxa em geometria? Figura errada, certo? Faz uma figura errada, bota uns pontos na tua linha reta, bota em linha reta, você prova que 64 igual a 65, o nosso está aí na internet, né? A toda hora, né? Bota em linha reta os negócios que não estão em linha reta, faz uma figura errada que você embroma, certo? E as pessoas, se não estão habituadas a esse tipo de coisa, são embromadas com facilidade mesmo, porque não passa pela cabeça delas que a figura está errada, certo? Eu aqui fiz a coisa mais tradicional para enganar os outros. Eu fiz uma figura errada. Essa figura está errada. Não tem nenhum motivo sofisticado, indução. Não tem nada disso. Tem uma figura errada, só isso. Essa figura não se adapta a qualquer N.
Querem ver? Vamos fazer uma figura aqui no caso do n igual a 2. N igual a 1. Figura no caso do n igual a 1. Aqui estão as nossas n mais 1 bolas. Vamos repetir a argumentação. Como é que eu faço? Separo a última, considero essas n bolas. Essas têm a mesma cor pela hipótese da indução. Agora eu separo a primeira, considero isso aqui. Essas têm a mesma cor pela hipótese da indução. Agora eu não posso concluir que essa tem a mesma cor que essa, porque aqui não existem aquelas bolas intermediárias nas quais eu me apoiei, né, para tirar a conclusão que esta tinha a mesma cor das primeiras, certo? Aqui eu não consigo, certo? Erro da demonstração. A figura estava errada. Só isso. Simples, não? Tem nenhum motivo esotérico, complicadíssimo, não? A figura estava errada, só isso. Eu fiz uma figura errada, enganei vocês. Simples, não? Simplesmente uma figura errada. Sim? O comentário é que dessa argumentação sai uma propriedade que é verdadeira, né? Ou seja, como a partir de 2 a coisa funciona, então isso aí mostra que se é verdade que todo par de blusas tem a mesma cor, então todas as blusas têm a mesma cor. Então você tem uma coleção de objetos para os quais você sabe que 2 quaisquer têm uma certa propriedade, então todos conjuntamente têm essa propriedade, o que é óbvio e verdadeiro aí pela argumentação por indução. Ou seja, dessa argumentação sai aí um fundo de verdade. O único passo que não funciona de fato é essa passagem de 1 para 2, que é crucial e que a figura realmente engana. Quando a gente pensa em... Às vezes a gente pensa, não, eu vou fazer uma figura com um n bastante grande, porque os casos em que n é grande é que são os casos complicados, né? Aí é exatamente o contrário, né? O caso que é complicado aí na cadeia indutiva é exatamente logo o primeiro. Os outros são simples. Certo? Não havia motivos complicadíssimos atrás dessa prova. Havia simplesmente uma figura errada, só isso. O grande matemático Eduardo Lucas, matemático francês, de origem húngara, ele gostava muito de matemática recreativa. E ele inventou muitos problemas de quebra-cabeças. Não foi um matemático inconsequente, não. Ele tem teoremas importantes em teoria dos números. Um grande matemático. Mas ele gostava muito de matemática recreativa. E ele inventou muitos joguinhos que ele construía e vendia, né? E ganhava dinheiro com isso. Um dos mais famosos é o chamado a Torre de Hanoi. Na Torre de Hanoi você tem 3 estacas. E você tem discos de diâmetros diferentes. E o jogo consiste no seguinte: você coloca os discos na primeira estaca. Tá aí minha figura ilustrativa para 3 discos. Você coloca os discos na primeira estaca em ordem decrescente de diâmetros, de baixo para cima, certo? Ou seja, os discos menores ficam em cima, os maiores ficam embaixo.
E o objetivo do jogo é transferir os discos da primeira estaca para a terceira. Só pode transferir um disco de cada vez. Quer dizer, pegou num disco, só vai poder pegar em outro depois que esse disco estiver enfiado em alguma estaca. Só pode mexer em um disco de cada vez. Não pode desrespeitar a ordem natural das coisas, ou seja, não pode botar um disco maior em cima de um disco menor. Eu quero saber em quantos movimentos eu consigo transferir os discos. Para um disco, evidentemente, basta um movimento, certo? Para 2 discos, não é difícil perceber que você consegue fazer a transferência com quantos movimentos? 3, né? Você passa esse disco para cá, libera o maior, passa o maior para cá, e agora você pode jogar o menor em cima do maior. Você gastou 3 movimentos. Eu desafio vocês a estudarem os casos 3 e 4 e a conjecturarem, como o Wagner sugeriu, uma fórmula para o caso de N discos. Nós acabamos de constatar que para N igual a 1, o número de movimentos é 1. Para 2, o número de movimentos é 3. Eu convido vocês a pensarem no que ocorreria com 3 discos ou 4 discos. Três discos são 7 movimentos? Como é que você sabe disso? Três discos são 7 movimentos. Vou fazer isso na força bruta e depois vou fazer de modo inteligente. Força bruta, força bruta. Eu faço o seguinte. Primeiro eu passo o pequenininho para cá, passo esse para cá e devolvo o pequenininho para cá. Eu gastei 3 movimentos, certo? Eu gastei 3 movimentos e estou assim, né? Agora eu passo o grande para lá. Já gastei 4 movimentos, certo? Aqui está trocado, esse é maior que esse. Já gastei 4 movimentos. Agora eu passo esse para cá, 5, esse para cima, 6, e esse aqui vai para cima, 7. 7 movimentos. Poderia ter feito isso de modo esperto. Modo esperto. Para eu conseguir passar os discos para lá, primeiro eu tenho que liberar esse grandalhão aqui para botar o grandalhão lá. Mas para eu liberar o grandalhão, eu tenho que passar esses 2 pequenos para cá. Isso é problema que eu já acabei de resolver. Em quantos movimentos eu passo os 2 discos que estão em cima do grandalhão? 3. Então eu gasto 3 movimentos para atingir essa situação. Aí eu passo o grandalhão para lá. 4. E agora para passar esses 2 discos para cá, mais 3, 7. Usando esse raciocínio, com quantos discos com quantos movimentos eu consigo fazer 4 discos? 15. Por que 15?
Eu pego os 3 que estão em cima do grandalhão, gasto 7 movimentos. Aí eu passo o grandalhão, 8. E agora tem que botar os 3 em cima do grandalhão, 7. 8, 7, 15. 15 movimentos. Agora, conforme o Wagner sugeriu, eu quero que vocês conjecturem, imaginem, chutem, conjecturem de quantos movimentos precisarão para N discos. Numerologia pura aqui, ó. Esses caras aqui são as potências de 2 diminuídas de 1, né? 2, 4, 8, tudo diminuído de 1. Então é razoável conjecturar que seja 2 elevado a n menos 1. Isso é apenas uma conjectura, certo? Não provamos que isso é verdade. Como provar que isso é verdade? Indução. Essa é mesmo das grandes vantagens da indução. Muitas vezes a gente, por experiência, a gente conjectura um determinado resultado. Só que as aparências enganam, né? Por exemplo, teve um cara que se jogou do 17º andar e chegou à conclusão que não havia risco algum em se jogar do 17º andar. Porque enquanto o cara estava caindo do 17º para o 16º, nada de ruim lhe acontecia. Enquanto caía do 16º para o 15º, nada de ruim lhe acontecia. Esse cara chegou à conclusão, antes de morrer, que só havia riscos em se atirar de andares baixos. Quando ele foi fazer a experiência do 17º andar, ele morreu, mas... Há outros exemplos clássicos de fórmulas que funcionam muito direitinho, mas não funcionam sempre, né? Tem um célebre exemplo do N2 menos N mais 41, N2 mais N mais 41, Wagner. Menos, né? Mais? Essa fórmula aqui, por exemplo, costuma gerar números primos. Para N igual a 1, por exemplo, isso aqui dá 43. Para N igual a 2, dá 47. Para N igual a 3, isso aqui dá 53. E aí o cara vai experimentando, experimentando, experimentando. Claro, quando ele faz N igual a 41, né? Isso aí não dá primo mais, certo? Nosso livro didático adora observar uma fórmula assim para 2, 3 casos particulares e concluir que ela vale sempre, certo? Tem uns livros da FCD que são especialistas nisso. Mas vamos lá. Conjecturamos que a torre de Hanói se resolve em 2 elevado a n menos 1 movimentos. Como provar este fato? Para n igual a 1, um disco, né? Nós já constatamos que ela se resolve realmente com 2 elevado a 1 menos 1, ou seja, um movimento, certo? Agora nós vamos tomar por hipótese que a torre com N discos se resolve
com 2 elevado a n menos 1 movimentos. Vamos provar a partir daí que a torre com n mais 1 discos se resolve com 2 elevado a n mais 1 menos 1 movimento. Vamos lá. Aqui é a nossa torre com n mais 1 discos. E quantos movimentos eu preciso para resolvê-lo? Para resolver a torre, eu tenho que passar esses n discos para cá. Para isso eu gasto m de n movimentos, certo? Aí eu liberei o grandalhão. Aí eu passo o grandalhão para o lugar definitivo dele. E agora eu pego esses n discos aqui e jogo para cima do grandalhão. O número de movimentos é o número de movimentos de uma torre de n discos. Ou seja, o número de movimentos para n mais 1 discos é 2 vezes o número de movimentos para n discos mais 1. Pela hipótese da indução, o número de movimentos para n discos é 2 elevado a n menos 1. Isso aqui dá 2 elevado a n mais 1, menos 2 mais 1, ou seja, 2 elevado a n mais 1, menos 1. CQ. Foi um prazer. Professor Wagner tem uns avisos. Alô. Acabamos de constatar uma falha nossa que vamos tentar corrigir. Nos exercícios programados para hoje, do Elon, capítulo 1 do livro exercícios 6, 10, 12, 13, 14. Do Morgado, ele fez uma lista extra de problemas de indução, uma lista muito bonita, mas que ainda não chegou. Nós vamos tentar enviar aos coordenadores agora, para que, excepcionalmente, vocês possam, correndo, tirar uma cópia para os professores. Então, os exercícios que os coordenadores do Brasil receberam a respeito do Morgado, onde está escrito indução números 1, 2, 4 e 7, não são do livro, são de uma lista extraordinária que nós vamos fazer possível para, em meia hora no máximo, nós chegar às mãos de vocês. Então, aqui para os locais, os exercícios do Morgado se referem a uma lista extraordinária que vocês vão receber a qualquer momento, números 1, 2, 4 e 7. Mil perdões aos coordenadores dos outros estados por essa lista não ter chegado, mas ela vai chegar, se for possível. Os alunos vão ter no início da sessão da tarde dos grupos às 13h30. Perdão, então vamos corrigir essa falha o mais rápido possível. Então vamos ao almoço e eu depois quero falar só com vocês. Obrigado. Olha, depois do almoço, vocês verão nas salas em frente os grupos